Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre arte e terapia, sobre suas características e sobre a sua função nesse momento tão difícil pela qual a gente está passando, né? Que esse momento de isolamento social, esse momento que nós temos que ficar em casa. E durante esse isolamento todo, né? Muitas vezes a gente fica angustiado, né? Estressado, né? E a angústia, a ansiedade faz parte nesse momento que nós estamos vivendo. Mas nós temos que ocuparmos o tempo que nós ficamos em casa para fazermos coisas, para ocupar, né? Principalmente a nossa mente e a gente trabalhar da melhor forma possível para eliminar pensamentos negativos, né? Já que tudo, por tão difícil que esteja, né, nesse momento, nós temos que pensar que tudo vai dar certo, né? Mas algumas vezes a nossa cabeça ela tende a sempre estar atenta a coisas negativas, né? E isso faz parte. E como que nós podemos amenizar tudo isso, né? Como que nós podemos fazer com que os nossos dias de isolamento sejam dias produtivos, sejam dias bem aproveitados, né? Mas antes de falar um pouco da arte terapia, eu vou falar de uma pessoa que foi de uma importância muito grande na arte terapia, que contribuiu significadamente para a arte terapia no Brasil. Essa grande mulher, Nise da Silveira, né, que na minha opinião foi uma das precursoras da arte terapia no Brasil e que fez um trabalho muito humano, né, com seus pacientes, enfim. Então, Nise da Silveira, ela foi uma médica psiquiatra que se formou numa turma, né, de homens em 1931 com uma única médica, né, que na época, no entanto, não se pensava em mulheres fazendo faculdade, né, numa época tão difícil. Foi a década de 30, né, até antes, década de 20. Não se aceitava que mulher se formasse numa faculdade. Então, ela rompeu essa barreira e ela foi uma das mulheres, das primeiras mulheres que se formaram médicas, né, numa época em que a mulher ela tinha uma certa limitação na sua ocupação social, né? Ela limitava-se apenas em cuidar da casa. Então, ela foi adiante disso. E Nise da Silveira, ela teve um papel muito importante, né, na psiquiatria, pois ela, se formando médica, ela se especializou em psiquiatria e ela passou num concurso, né, para atuar como médica psiquiatra num hospital, né, no Rio de Janeiro. Em 1931 ela se formou, né, e anos depois ela ocupou, né, o seu cargo de médica psiquiatra no hospital que é da Praia Vermelha, né, no Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, atuando como médica. Só que como ela era engajada em movimentos políticos, ela residia no hospital, ela morava no hospital, né? Então ela foi acusada de comunismo, né? Por uma enfermeira do hospital que viu muitos livros dela sobre movimentos comunistas, porque ela era atuante, né? Nesses movimentos. E ela foi presa devido a isso. E ficou muito tempo no cárcere, voltando a reocupar seu cargo de médica anos depois, né? Onde ela atuou também no hospital Engenho de Dentro, um hospital psiquiátrico, né? Chamado também de manicômio. Na época, muitos hospitais psiquiátricos eram chamados de manicômio. E ela se recusou a utilizar os métodos psiquiátricos que tinha na época, que era o eletrochoque, a lobotomia, o uso de medicamentos fortíssimos aos seus pacientes, né? Pela qual ela se recusou a usar esses métodos em seus pacientes, né?
Então, uma determinada situação em que ela trabalhou com o médico desse hospital, em que um paciente estava tendo um surto, né? Um surto psíquico, né? Ela, atuando junto com o médico pediu que ela ligasse a máquina de eletrochoque. Ela então se recusou. Ela falou, não, eu não vou ligar a máquina, porque eu sou totalmente contra esses métodos que vocês aplicam aos seus pacientes. Então, eu como médica não acredito que esses métodos, né, que eram violentos na época, eram os métodos cruéis, eles ajudariam a tratar os pacientes. Ela era contra. O médico, então, sendo contrário à opinião dela, né, e não aceitando, né, a opinião dela, ele pediu que a transferisse de ala no hospital e fosse trabalhar com seus pacientes, utilizando os métodos que ela acreditaria que seria bom, né? Que para eles, aqueles métodos cruéis eram os métodos certos para seus pacientes. Ela foi trabalhar numa ala de hospital, que era numa ala de manutenção do hospital, em que eles simplesmente utilizavam para jogar equipamentos, móveis que não se utilizava mais, uma espécie de porão. Aí ela começou a pôr o seu tratamento, né? Ela começou a utilizar a forma de tratamento com seus pacientes naquele porão. Então ela fez uma limpeza naquele porão, tirou todos os móveis, todas as coisas que se juntavam ali. Falou, eu vou criar aqui um ateliê terapêutico, né? Então ela passou a utilizar, através do desenho, da pintura, da modelagem, ela começou a fazer com seus pacientes utilizassem a arte como meio terapêutico para tratar suas doenças psíquicas. E ela alcançou muitos resultados satisfatórios. Então ela utilizou da modelagem, ela utilizou da pintura, né? Utilizou de outros métodos terapêuticos envolvendo linguagens artísticas com seus pacientes, e através desses métodos, né, utilizando as várias expressões artísticas, ela conseguiu fazer com que desse resultado. Então, muitos dos trabalhos de seus pacientes, né, no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, ela conseguiu mostrar para a sociedade que esse tratamento humanizado através da arte-terapia, ele dava excelentes resultados. Então, ela passou a fazer com o tempo, né? Ela começou a trabalhar intensamente com tudo isso e ela utilizava também animais nesse tratamento. Ela utilizava uma aproximação afetiva de seus pacientes com os animais, o gatinho, o cachorrinho, os animais que viviam ali no hospital, né? Que iam atrás de comida, mas ela conseguia fazer com que seus pacientes cuidassem desses animais, né? Mesmo por questão afetiva, né? Que eles se aproximassem. Porque a gente sabe que muitos desses pacientes que têm problemas, transtornos mentais, eles têm um histórico muito complicado na família. Eles muitas vezes eram abandonados pela família, né? Por questão de preconceito. Eles eram mandados para esses manicômios. Outros porque também eram órfãos de famílias, órfãos de pai e mãe, ou porque a família não conseguia cuidar deles, né? Tinha uma certa dificuldade. Então, eles achavam que o manicômio era o lugar certo para eles. Então, ela atuou muito significadamente nesse tratamento. Ela atuou bravamente, eu digo, né? Nesse tratamento psiquiátrico, porque ela conseguiu tratar principalmente seus pacientes de forma humanizada. O que antes, né, ela via que os tratamentos cruéis que eles aplicavam nos seus pacientes não trazia benefícios, e sim, né, ao contrário, piorava cada vez mais a situação deles ali. E Nisa da Silveira continuou seu trabalho e ela teve uma ideia muito boa de reunir todos esses trabalhos artísticos de seus pacientes e fazer uma exposição dentro do próprio hospital, uma exposição de artes. Então ela transformou um ambiente que era muito sobrecarregado de sofrimento num ambiente terapêutico, artístico,
E ela quis mostrar para a sociedade que aquele tratamento humanizado que ela dava aos seus pacientes dava muito resultado. E eles também, tendo conhecimento de tudo isso, eles vendo que seus trabalhos estavam sendo reconhecidos e valorizados, eles começavam a resgatar a sua autoestima, que é um dos pontos importantes na arte-terapia, né? Eles começaram a ver que eles são valorizados, eles começaram a se sentir, né, úteis, né, nesse processo todo. Nízia da Silveira continuou seu trabalho até que na década de 50, influenciada por muitos estudiosos, inclusive ela trocou muitas correspondências com Jung, que era um médico psiquiatra, um psicanalista, né, que era um seguidor de Freud. Ela estudou sobre as mandalas, que são formas circulares, como que é o trabalho das mandalas na arte-terapia. Então ela correu atrás de todos esses suportes no seu trabalho de arte-terapia para tratar seus pacientes. E na década de 50, ela criou o Museu de Imagens do Inconsciente. Então, esse Museu de Imagens do Inconsciente, ele teve um papel fundamental, né, para que seus trabalhos fossem reconhecidos, né, publicamente, e que aquele método que ela utilizava com seus pacientes psiquiátricos, dentro da psiquiatria, ele dava resultados satisfatórios, resultados positivos, né? E a partir daí ela seguiu com esses métodos. Nízia da Silveira ganhou muitos prêmios, né? Ela faleceu numa idade muito avançada, né? Ela teve pneumonia, né? Numa idade muito avançada e veio a falecer. Mas o mais importante é que ela foi até o final da sua vida, né, se preocupando em dar um tratamento humanizado a seus pacientes e não desistindo do seu objetivo, tratar as pessoas de forma humanizada através da arte-terapia. Mas por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque a arte-terapia, ela tem uma função muito importante, né? Eu falei no início, né, que nesse momento difícil que a gente está passando, a arte-terapia, ela pode nos ajudar muito, né, na nossa saúde mental e na nossa saúde física também, né. A terapia ocupacional, ela é utilizada mesmo para preencher momentos que a gente fica certas vezes angustiado, ansiosos, e que através da arte-terapia a gente pode ganhar mais autoestima, ter mais confiança e acreditar que tudo pode dar certo, né? Enfrentar as adversidades na nossa vida. E o exemplo da arte-terapia nos trabalhos baseados, né, em trabalhos artísticos, a arte-terapia ela abrange muitas linguagens artísticas, né? Ela abrange o desenho, a pintura, a dobradura, o mosaico, o teatro, as expressões corporais. Então, ela trabalha dentro dessas linguagens artísticas com uma questão principal, ela trabalha com a livre expressão. Quando você utiliza a arte-terapia a uma determinada, trabalha com uma determinada pessoa, a arte-terapia, você utiliza uma determinada linguagem artística, vou tomar como exemplo a pintura, né? Você se utiliza de vários materiais, você utiliza do guache, da tinta a óleo, da aquarela, né? Entre outras tintas, que são as ferramentas que você vai utilizar na arte-terapia, e fazer com que a pessoa ela se utilize dessas ferramentas para trabalhar sua livre expressão dentro da pintura. No desenho é a mesma coisa, né? Você utiliza-se do lápis, do carvão, várias gramaturas de papéis. Na dobradura você utiliza bastante as colagens, a montagem, as formas geométricas, e dentro da modelagem também, né? Utiliza-se das formas
da construção de figuras. Isso é muito importante para a nossa saúde psíquica, né? Nossa saúde mental. E um exemplo que eu vou dar para vocês é referente, por exemplo, à pintura. Se você trabalha na arte terapia a pintura a óleo, né? Você vai sugerir que o seu aluno ele crie uma imagem, né, na pintura, ele cria uma figura ou uma paisagem, seja o que ele quiser, dentro da sua livre expressão, né? Colocando aquilo que é de positivo dele naquele trabalho artístico. Então, você não vai dar uma figura pronta para o seu aluno e pedir que ele crie, por exemplo, um desenho que seja uma cópia daquela figura, ou uma pintura que seja uma cópia daquela figura, né? Você vai pedir que ele, através da sua livre expressão, ele desenhe ou pinte, crie alguma coisa livre, né? Que passe pela cabeça dele e que ele esteja exteriorizando algo de positivo, que ele está pensando, que ele sonhe coisas positivas e coloque para fora, né? Muitos pensamentos positivos dentro daquele desenho, daquela pintura, daquela dobradura, né? Enfim, tanto também na dança, nas expressões corporais, no teatro, já que o teatro ele ajuda bastante também nesse trabalho, né, de exteriorização de emoções, exteriorização, desculpa, de pensamentos, liberação de sentimentos, né? Então essa é uma das funções da arte terapia, que nesse momento difícil que nós estamos vivendo, a arte terapia ela passa a ser um suporte para trabalharmos as nossas emoções, né, os nossos sentimentos através das linguagens artísticas, né? E se você não sabe o que você quer fazer, né, em determinado momento, nessa situação que nós estamos vivendo, se você quer criar algo, então no desenho, na pintura, em outras expressões artísticas, ou uma pesquisa mesmo de um pintor famoso, né, como a gente tem na arte, na história da arte, né, na arte contemporânea, o estudo também envolve, né, o engajamento nas linguagens artísticas, né, você pesquisar um determinado pintor, estudar um pouco da história da arte também, isso facilita bastante o trabalho da arte terapia, né, e o conhecimento das suas ferramentas, como tintas, pincéis e outras tantas ferramentas que existem nas manifestações artísticas, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e futuramente eu vou estar, né, fazendo mais vídeos. Espero criar um canal no YouTube para nós estarmos trocando informações a respeito da arte terapia, e eu tenho